Maldito seja! Olá, humanos da Rádio Armazém! Pra variar, esse é mais um Carnificine, o programa onde toda semana nós falamos sobre coisas muito eruditas. Trashmente eruditos. E hoje falaremos mais um pouco sobre elas. Verdade. Verdade, né? É verdade, né, amigo? Muito bem, esse é o Carnificine, o programa sobre filmes aqui da Rádio Armazém, que vocês acompanham em www.radioarmazém.net, toda segunda-feira às 21 horas. E este programa é realizado, produzido e fornecido para seus ouvidos pelo Gárgula Bar, aberto de terça a sábado das 20 a 1 hora da manhã do dia seguinte. É bom falar. É bom falar. 1 hora, não é 13 horas. A gente não fica até as 13 do outro dia, até 1 hora da manhã do dia seguinte. É isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre a trilogia Rua do Medo. Fear Street, que saiu agora há pouco na Netflix. É uma produção, né, da Netflix. Saíram os 3 filmes em sequência, acho que umas 2 semanas de espaço entre cada um, assim. Por aí, tal. por aí. Então a gente assistiu e vai falar sobre eles. É isso aí. Sabe o que eu tava refletindo quando eu tava vendo o segundo filme? Não tem nada a ver com o filme isso. Tava na frente do espelho. Ai, que merda. Esses filmes todos, quem não tem Netflix acha em algum lugar pra baixar, né? Lógico. Isso quer dizer que a maioria das pessoas no mundo... Porque a Netflix continua com uma galera assinando. Mas, pra ser honesto, é outra coisa daí. Como assim? Não dá pra dizer que a pessoa não é honesta só porque ela assina Netflix. Tá, mas não, nesse aspecto, tô falando especificamente nesse aspecto de baixar filmes, porque ela poderia simplesmente, esse aí eu quero ver, daí não assina nada, daí vai lá, baixa em algum lugar. Mas e qual é o problema disso? Baixar filmes é uma coisa ilegal, não é? Pirataria pode ser, mas pirataria, baixar filme pra tu assistir, consiste em pirataria? Não tá. É irregular e errado só quando tu baixa um filme pra lucrar com isso? Pirataria é meio que isso, né? Eu a vida inteira... Ser honesto. É que na verdade tu deveria pagar porque tu consumindo um produto, né, desenvolvido e tal. Mas, cara, não tem no cinema, não tem não sei o que, não tem não sei aonde, baixa. Eu acho uma liberdade de tu, quando tem um filme, e são muitos filmes, por exemplo, que tu não acha em lugar nenhum pra vender, pra alocar em rede de streaming nenhum, daí tu procura e baixa e assiste. Baixa. Mas, enfim, é uma reflexão que não cabe aqui agora. É uma reflexão que não leva a lugar nenhum, Exatamente. gurizada. É popcorn time, baixem filme pra caralho, torrent na cabeça de vocês. Tempo E é de isso pipoca. aí, vai baixar filme. Baixa e compartilha esses filmes aí. Não tem. A gente vai levar à falência o mercado dos filmes, eu acho errado. Não, eu acho, eu costumo tentar ajudar de alguma forma filmes e franquias e coisas que eu gosto, sabe? Seja um lançamento físico, com um produto licenciado de alguma forma, sabe? Coisas assim. Mas, sinceramente, vou no cinema, todos os filmes que saem. Não, todos coisas não. assim. Mas tá aí, ó, agora que estão voltando cinemas ao redor do mundo, né? A galera que achou que o cinema vai morrer porque um monte de filme começou a ser lançado em streaming. Aham. Não vai morrer, o cinema continua sendo um baita programa pra te sair, comer uma porcaria e tal e assistir um filme. Não, Então, e tem muito filme também que não sai em cinema, né? Sai só no streaming. sai só no Que streaming. nem Rua do Medo, que é uma produção da Netflix. Exatamente. Então, Rua do Medo, Rua do Medo. uma produção, um filme dividido, ou melhor, um filme não. Quando tu me falou, é baseado em 51 livros. Baseado numa série de livros, livros, 50 do livros. autor R.L. Stein. Não sei o que é R.L. Raimundo Liberato Stein. Raimundo o nome Liberato. lá, não sei o que. Ele se chama nos livros de R.L. Stein. Eu acho que é legal. É pra manter o J.J.R. Tolkien. Qual é o do Game of Thrones lá? Martin. R.R. Martin. A J.K. Rowling. Tem que ser assim. M.S. Jackson. Vou começar a assinar assim agora. Tudo.
que eu posso a MS Jax. CF Lemos. Se fudemos. Mas esse autor, eu tava vendo, ele é autor dos Goosebumps. É. Que também é terror, mas de uma maneira muito mais light, né? O Goosebumps é infantil. É infantil. E Rua do Medo é adolescente. É um adolescente bem... Não sei se ele tem alguma coisa adulta. Não sei se você chegou a ver o filme do Goosebumps com o Jack Black. Não vi. É fraquinho. Eu tinha visto Cara, que era ok, assim, mas que era bem infantil. Não, tudo bem. Uma criança hoje assistir aquele filme se diverte, mas... Os fantasmas se divertem. Tem que fazer um programa uma hora sobre Inclusive, Tim Burton tava de aniversário essa semana. Com o Michael Keaton. Massa. Muito bem, o filme, a trilogia é dividida em 3 filmes, né? Uma trilogia. 3 filmes. O primeiro é 1994, o segundo é 1978 e o terceiro é 1666. Isso eu achei legal. Essa cronologia de ir contando cada vez mais pra trás, isso eu achei interessante, assim, em termos de roteiro e tal. E é meio que assim, é meio que um filme muito grande. É meio que isso, assim. A história que começa no primeiro filme, ela tem uma continuação direta lá a partir da metade do terceiro, assim. Então é bem uma sequência mesmo de filmes, tem que assistir os 3. É tipo uma microsérie da Globo, né? Que faz um filme de 4 horas, depois desmembra isso pra rodar em uma semana. Até poderia ser, mas na verdade, sim, tem 3 histórias bem fechadinhas, assim. Mas conectadas. Mas bem conectadas, Então eu vou falar sinopses dos 3 filmes. Então, 1994. Então, primeiro, né, que é o 1994, é a seguinte sinopse. Em 1994, no período posterior a uma tragédia brutal ocorrida em Shadyside, Ohio, um grupo de adolescentes descobre que eventos horripilantes, os quais assolaram sua cidade durante muitos anos, pode não ter sido por acaso. E eles podem ser as próximas vítimas. Depois a gente tem a sinopse do próximo, que é: em 1978, o acampamento Nightwing é dividido por campistas e monitores vindo de cenários sociais diferentes da cidade. Mas quando horrores do passado ganham vida, eles precisam se unir para resolver um terrível mistério antes que seja tarde demais. Achei que tu ia dar outra risadinha. E o terceiro: em 1666, uma cidade colonial é aterrorizada por uma histérica caça às bruxas, com consequências mortais que reverberam nos séculos seguintes. Cabe aos jovens, em 1994, tentar descobrir uma maneira de pôr fim à maldição da cidade antes que seja tarde demais. Todos começam com a data e com antes que seja tarde demais. É legal quando insere a data no início do filme, tem um trechinho do filme antes, daí aparece o título e aquela data arriscada assim na tela. Cada um com um estilo, assim. Né? O primeiro filme. Não, peraí, direção. Direção. Lee Janiak. Que é uma guria nova, né? Ela não é uma guria nova. Não parece nova. 41 anos, é nova. É nova. De 81. É velha. Ah, vai tomar no cu, é nova. Não é uma guria nova. Mas tu olha a foto dela, parece nova. Sim, mas essa foto é de quando ela tinha 20 anos, né? Não quando ela tinha 41. Não sei, hoje em dia as pessoas disfarçam a idade. 28, né? As pessoas de 40 e poucos parecem ter 28. Exatamente, também não fumam, não bebem, não fodem, dá nisso. Cara, ela assim no currículo, ela tem esses 3 filmes aí. E tem 3 filmes, trilogia. Sim, trilogia. Ou um filme só em longo. Não, mas 3 filmes, beleza. Um tal de Honeymoon ou Lua de Mel, que aparentemente pelo cartaz eu não vi, nunca vi, parece ser filme de suspense, sei lá eu. E eu vi que ela dirigiu a série do Pânico e a série Outcast. Outcast, do mesmo autor do Walking Dead. Não conheço. Teve uma temporada só, eu acho. Não, por isso que eu não conheço. Não sei direito. Mas teve gibi desse. Gibi? Acho que teve gibi. Sim, acho que surgiu de gibi, que nem o Walking Dead. Né? Eu li não sei agora. Eu li uma vista dela, ela se dizendo muito
surpresa, assim, que a Netflix se interessou em produzir, né? Tem uma subprodutora que produz esses filmes pro canal deles, né? Então ela se surpreendeu com a Netflix de querer produzir uma série de filmes baseada nos livros e tal. Então eles compraram os direitos de adaptação desses livros. Ou seja, tem esses 3 filmes, se deu sucesso, eles provavelmente off, em outros personagens. Uma coisa que a gente e não tal. comentou, eu acho que a gente não comentou, que é de uma série de livros que tem 51 livros. Sim. 51 livros. Eu não sei se já acabou essa série, se ele ainda vai escrever mais. Pelo que eu mas, entendi, cara, eles compactaram 51. essa história dos 51 livros nesses 3 filmes. Eu também, na verdade, eu não sei como é que é esse. Eu imagino, 51 livros. Não deve ser uma história só, né? Deve ser cada livro é uma história solta dentro de um mesmo grande universo, tipo Goosebumps, assim. Um MCU. Eu imagino É. que seja isso. Então, pode ter que ser adaptado, sei lá, 3 livros. Um livro, sabe? Uma dessas é algo assim. E, enfim, ela sempre foi uma grande fã dos livros e tal, se surpreendeu de ter sido chamada, porque em algum lugar a Netflix deve ter visto que ela era fã dos livros e tal, e chamou ela pra dirigir. Ou ela era amiga do James Wan só. Não tem nada a ver com os James Wan. Mas isso Daí, ela quis introduzir, não sei se a gente já pode falar das protagonistas do filme, Sim. da importância de uma personagem negra e, não é bissexual, é queer. Seguindo um estereótipo, não tá querendo lacrar com isso. Ela quer explorar essas pessoas nesses filmes, porque nos filmes era sempre aquele negócio do mocinho, a mocinha que grita e que é salva pelo mocinho e tal, e ela queria fugir um pouco disso. Então ela introduziu esse casal de 2 meninas e tal, sendo uma delas negra, justamente para que mais produções tenham personagens assim e que possam entrar num consenso da sociedade de que, não interessa a sexualidade do personagem. Isso quer dizer. Ela é assim e tá nesse filme, ponto final. E funcionou bem, não é? Funcionou bem. Não é forçado, né? Não, pois é. Forçado. É uma questão meio complicada, assim, de mostrar, tipo, estão querendo lacrar porque botaram o Robin gay. Cara, o Robin, eu sou gay, pronto. Ele não vai mostrar isso ao longo da história, mas é importante as pessoas verem que, não faz diferença a sexualidade do personagem, sabe? Para que as pessoas possam aceitar as outras pessoas como elas são. Entende? Ao mesmo tempo que, assim, é importante... no filme, na história do filme, isso é importante. Isso é importante, né? Lá no terceiro. Isso é importante lá no terceiro, principalmente. Mas tu vai descobrir isso lá no terceiro. Sim. Né? Mas enfim, ela meio que se orgulha de ter feito isso daí, porque, pelo que eu entendi, não tinha nos livros. Não sei. Isso sei. é. Mas funciona. É o que dá a entender. Funciona na história. Não é uma coisa que fica focado nisso. Tipo, Exato. É uma das coisas que acontece na história é que tem um casal de gurias. É isso, sabe? Não fica forçando o filme nessa história. Focado. E tem, assim, outros personagens. Tem vários personagens. Assim, pegando mais o primeiro filme, tem vários personagens. Bom, todos os filmes são assim. Todos têm vários personagens. Tem vários personagens que eles dão um pouquinho mais atenção para dali a pouco morrer de um jeito bizarro, assim. Porque justamente pra gente sentir essa dor, assim, tipo, tu te apega o personagem, daí lá adiante, morreu! Pra não acontecer de tipo, morreu mais um. Sabe como era nos filmes antigos do Jason, assim, tipo, tinha um monte de personagem que tu não tinha sentimento nenhum pelo personagem, por aquele indivíduo lá, daí do nada ele morre e é só mais uma morte bizarra. Desenvolver o segundo filme eu senti mais isso, assim. Tem um monte de personagem, tem toda aquela história do bullying em volta da guriazinha ali e tal. Tu começa a se apegar a um ou outro, daí começa a morrer. Mas no primeiro tem, né, aqueles amigos lá que... O início do primeiro filme, que é com a filha da Uma Thurman, aquela guria lá. Eu esperava que ela morresse daquele jeito ali. né, começa... Eu achei que ela fosse se safar. A gente meio que não falou, né, só deu a sinopse, mas a sinopse não fala muita coisa. O que é a história do filme? Tem 2 cidades vizinhas, que uma é uma cidade muito fodida, assim, cidade podre, que volta e meia tem algum assassinato brutal, alguma série de assassinatos. Volta e meia tem algum surto psicótico de alguém que mata um monte de gente. Seguido acontece isso na cidade, e a cidade nunca sai do buraco também, é tudo uma desgraça. E a cidade vizinha
é rica, próspera, segura, sabe? Feliz e pacata, assim. E aí fica isso, né? De uma cidade tem que ficar, tipo, meio que ajudando a outra. Uns da cidade rica desprezam os da cidade mais pobre. Tem uma rivalidade entre os times de futebol. É time de futebol, né? Acho que era, né? Futebol americano. Tem os adolescentes playboy de um e dos outros nem tanto. E aí acontece isso, a guria protagonista, ela tinha uma, só que não dá a entender ainda, né? E fica, que ela tinha um namorado, né? Até que a gente vê lá que na verdade era uma namorada. Que elas tinham terminado e tal, porque a namorada dela tinha ido embora pra cidade, naquela cidade próspera lá e tal, tinha abandonado, cheio de side e tudo mais, não sei o que. E aí eles vão para esse jogo de futebol, onde vai ter uma grande homenagem às vítimas de um último ataque que aconteceu, que foi num shopping lá, um cara esfaqueou um monte de gente, matou umas pessoas e tal. E aí acontece uma briga, depois a guria junto com o namorado, né, a ex junto com o namorado atual sai perseguindo de carro, eles fazem merda, dá um acidente. E aí acabam, de uma certa maneira lá, pingando sangue, né? Pinga o sangue da guria no chão lá, onde tinha o corpo, sei lá o que, da bruxa. Da bruxa. E aí tinha uma velha história que era a maldição da bruxa. Que essas coisas, né, dos ataques que aconteciam na cidade, dos surtos psicóticos, seria uma maldição da bruxa. Como é que era o mesmo nome da bruxa? Fugiu o nome. Mas Sarah Fier. Então seria a grande maldição da Sarah Fier, que todo mundo conhece, né? Que a Sarah Fier tinha uma lenda urbana. Tinha amaldiçoado Shadyside porque tinham matado ela. Daí tem a história que tinham matado ela, tinham pendurado, enforcado ela e arrancado a mão dela. Enquanto a mão dela não fosse unida de volta ao corpo, a cidade ia seguir tendo essa maldição. De tempos em tempos alguém ia ter um surto psicótico, matar todo mundo. Então essa é a história do filme que a gente começa a conhecer. Que existe essa maldição e que as pessoas, de tanto em tanto tempo, vai ter um surto psicótico, vai matar um monte de gente porque a bruxa colocou essa maldição na cidade, porque mataram ela, enforcaram ela e arrancaram a mão dela. Então fica essa história assim. E aí começa a surgir seres sobrenaturais, né? Assassinos sobrenaturais, assim. Tem um com a cabecinha de boneca, assim, que é bizarro, meio baixinho. Não é nem anão, né? Uma criança com taco de beisebol. Parece um lumpa-lumpa, às vezes, de longe. Criança. Tem uma louca que vem com uma navalha, com os olhos meio borrados, assim. Eu acho massa. Parece até a bruxa aquela do... Baratuxa. Bruxa do primeiro Esquadrão Suicida lá. Sei lá. Não vi. E tem o cara que é um Jason. Que tem um saco na cabeça. Um saco de estopa na cabeça e um machado de 2 lados. Que nem o Jason no Sexta-feira 3-2. Ele tem um machado de 2 lados no 2? Ele tem um saco de estopa na cabeça. Tá, mas tem um machado não? Deve ter. Tá. Enfim. Os estereótipos, assim, de psicopatas e gente, sei lá, assassina. Não sei. E é legal também o jeito de cada um, né? Tipo, esse cara com o machado, ele nunca para, assim, né? Ele vai andando e sem dó. Ele tá cheiradaço, enlouquecido, assim, porque ele sai dando machadada, ele nunca para de caminhar. Ele me lembrou um pouco aquele do It Follows. Como é que é o nome mesmo daquele filme? Corrente do Mal. Corrente do Mal. Né? Que sempre tem aquilo, assim, da personificação daquela maldição, que vem andando em direção à pessoa reto, assim. Esse cara é mais ou menos nesse estilo, né? Isso dá Ele medo. vem andando assim com aquele machado, assim, e chega grudando aquele machado sem pensar muita coisa, assim. E o filme, assim, nem sei qual é a censura do filme, mas é violento. Tipo, machado na cabeça. 18, deve ser 18 porque tem bastante sangue. Tá louco? É cara metendo a cabeça da mulher num fatiador de presunto, sei lá eu. É uns troços bizarros, assim. Isso foi uma coisa que eu não esperava. Aquela personagem ter morrido e de repente a cabeça dela é toda fatiada. Sim, cara. Tem um carinha também que levou um machadão na cabeça. Machadão. Ela tá conversando com a guria assim, nada e tuf, né? Isso pra quem gosta de filme de terror, assim. E o primeiro é muito inspirado nesses últimos filmes que fizeram sucesso de terror, tipo Pânico, né? Porque tem um cara que tem um rosto de caveira também, né? Sim, a gente até tava comentando que os filmes
cada um dos filmes é bem inspirado nos filmes mais ou menos da época em que eles se passam, assim, né? Então esse primeiro, 94, ele é bem slasher, ele tem uma aura, digamos assim, meio slasher dos anos 90, estilo Pânico, assim. Até também por causa da figura, né, desse personagem, assim. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Nunca viu? É legal, é. Do cara com o gancho, é. '78. Cara, esse é total Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, o primeiro Porque Sexta-feira é 13 dessa porque época. é num acampamento, assim, tipo Crystal Lake. Muito acampamento. Aquele pessoal com aquelas roupas listradas, cor de creme, assim, que é muito coisa antiga. É bem total Sexta-feira 13, assim. E ele tenta emular bastante isso. E aí o terceiro, que é o 1666, ele é bastante inspirado em filmes do século XV, assim. A Bruxa. Não, filmes feitos na época. Ah, filmes na época. Não, né? Bastante voltado pra esses filmes, né? Desse terror colonial, assim, tipo a terror Bruxa. colonial. É a Bruxa. Que parece que inspira um pouco mais. É a Vila. A Vila também é um Eu pouco nunca disso. vi a Vila. Nunca vi do Chamalão, né? Todo mundo diz que é uma merda por causa do final, é. Eu nunca vi. Justificado, assim. As Bruxas de Salem, ou o próprio filme A Bruxa, passa aquele negócio onde realmente tu tá inseguro. Parece que não tem um lugar, tu entra numas casas que parece que tu dá um chute, ela cai, Não, sabe? e tem muito lance também, como é na Bruxa, né, da questão religiosa, assim. E aí o terceiro tem bastante isso. Mas vamos na sequência, vamos na sequência. Eu tenho uma coisa pra falar desse. Tem comentários ainda a fazer sobre tudo isso, assim. Uma coisa meio aleatória, assim. Tô lendo meus comentários. Ele tá lendo os e-mails, vamos dar uma pausa. Não, mas na verdade a gente já meio que falou quase todos os comentários que eu tinha anotado. Mas lembrei de um aqui, ó. Que o elenco, assim, é meio malhação. Bem malhação. Meio malhação, porque a atriz que é a protagonista, que é a Kiana Madeira, ela faz um papel de uns 16 anos e ela tem 28. Porque ela tem a Kiara Madeira, ela tem aquela pele esbelta, parece mais nova, porque ela passa óleo de peroba. Puta, essa foi foda. Tá, quarta, né? Essa foi muito ruim. Ei, selo Pise de piadas. Puta merda. Tá, aí assim, a Kiara Madeira, que ela tem a namorada dela, que é a Olivia. É Kiara ou é Kiana? Kiana, que faz a Dina. Não sabe nem ler. Ai, Kiara. Ah, Diana. A Samantha Fraser, que é a namorada dela. Nesse episódio que eu falei antes, né? Ela tem um relacionamento com outra guria e tal. Que não é aceito pela mãe da loirinha, por isso que daí vai levar ela embora pra outra cidade lá, e aí elas acabam brigando por isso. Afinal, é anos 90, né? E assim, no geral, os filmes foram bastante criticados por serem muito clichê. Mas assim, é a intenção dos filmes emular, como a gente falou, emular muito esses filmes, né? Todos esses clichês. Tanto que a primeira vez que eu vi, só vi uma vez. O primeiro, mas esse tipo de coisa eu já vi há muito tempo. Mas se tu for ver os três, assim, tem uma justificativa, né? Todos eles se passam em determinada época, explorando o terror de determinada época. E muita gente comentou assim, isso aí é um terror pra geração Stranger Things. E ele tem, assim, um pouquinho de uma coisa Stranger Things por ser uma coisa meio nostálgica, assim, né? De emular muito uma coisa que já foi feita. Como Stranger Things, né? Inclusive, uma das protagonistas de Stranger Things. É isso que eu ia dizer, tem mais de um ator que é do Stranger Things. Tem uma das protagonistas, mas tem a primeira guria que morre lá também é do Stranger Things, né? O Stranger Things não sei. E também é Netflix, né? E a Netflix. Emula uma coisa mais nostálgica lá, Spielberg, assim. Sim. Mais inocente, Sim. de certa forma. Esse é bem mais pesadão. Né? Mas tem um pouco disso, assim, né? De emular essa coisa mais retrô, né? Mais nostálgica de filmes que já foram feitos e tal, assim. Em diferentes épocas. E eu não achei isso ruim, cara. No fim, assim, eu fui assistir sem muita expectativa. Logo que saiu, assim, vou assistir os três, assisti um cada dia. E, tipo, assisti o primeiro e fiquei meio assim, tipo, Até tu comentou quando assistiu o primeiro, tipo, não gostei muito. Eu falei, mas insiste que os outros depois melhora.
Vai melhorando. E vai é melhorando. isso, assim, o primeiro, se tu assistir só o primeiro, cara, não é grande coisa, assim. O segundo melhora, e o terceiro, quando fecha a história, aí é legal, assim, porque não só por mudar o foco, né, da época, mas quando realmente fecha a história, tem plot twist da história, pelo menos foi uma coisa que eu não esperei no plot twist, assim, e tal, eu achei legal, no geral, assim, ficou massa o pacote inteiro dos 3 filmes. Eu acho que foi um trabalho que ficou interessante, assim. Porque é bem feito, apesar dos clichês todos, que é tapado de clichês. É bem feito, tem bastante sangue. Eu achei massa isso também, assim, tem bastante sangue. Ele não se intimida em mostrar, assim, determinadas sequências de, tipo, machadada no peito, uma atrás da outra. Só, assim, no segundo eu percebi que eles ainda não têm coragem muito de matar criança, né? Tipo, quando é criança, tipo... É verdade. Não aparece criança levando machadada na cabeça, nem nada. Verdade. É sempre meio escondido, assim, tu só escuta aquele... E depois tem sangue, assim. E depois tem um monte de sangue. É verdade. Mas ali, quem deve ser maior de idade, mostra bem, assim. Tá louco. Aí, então o primeiro a gente já falou, né? Isso aí. Então, são 3. Eles começam a ser perseguidos por esses assassinos sobrenaturais. Tudo ainda meio... Eu senti uma dificuldade de entender realmente a maldição, assim. Né? Porque tu só vai entender lá mais pro fim, né? Lá pelo terceiro filme. Mas eu senti essa dificuldade de abraçar o filme e tal, porque eu já assim. Mas ele assim, tipo, ok, sabe? Eu vi gente comentando isso também. Nunca vi Sexta-feira 13, mas dá a impressão de que blá 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 blá. Tem gente, né, meio que comparando sem ter visto o outro. Porra, não dá pra comparar. E aí, assim, tem o irmão dela, que é um nerdão que fica nos fóruns lá no Mirk. Fica no Mirk, numas salas lá sobre meio teoria da conspiração. Então ele conhece tudo sobre a história da bruxa, ele conhece todos os ataques registrados, ele conhece todos esses assassinos. Então quando vai aparecendo essas criaturas sobrenaturais, assassinos, ele sabe quem são, quando que aconteceu aquele ataque daquela... Então ele conhece mais ou menos assim. E em momentos que eles conseguem lidar com esses bichos, matar, assim, eles em seguida voltam. Então tem isso também. Eles se recompõem. Deu aquele ataque no hospital, né? O cara vai lá, mata todo mundo no hospital também e tal. É legal que vem um cara com um machado, com um saco na cabeça na direção do médico. O médico, oi, não pode entrar aqui. Caralho, que atitude é essa? Aí partimos pro segundo filme, então. Não, peraí. Explodem todos eles juntos numa sala. É verdade. Eles explodem esses fantasmas todos, botam fogo e aquilo explode. Daí eles viram um monte de carne no chão. Daí aquele bolo de carne começa a se levantar, cara, assim. ele começa a arrastar, assim, né? Tu não sabe o que vai ser formado aquilo dali. Daí começa se formar, assim, a subir. Meio T-1000. Meio T-1000, exatamente. Bem T-1000. Daí lá pelas tantas já tá o cara com o saco na cabeça, com o machado no corredor, assim, meio que se formando. É legal. Aí o segundo, porque daí eles falam, né? Porque teve aquela vez que aconteceu no acampamento Nightwing também, um ataque e tal, blá blá blá. E o segundo se passa em 1978 nesse acampamento e aí nos conta a história que aconteceu. E aí é um acampamento bem Sexta-feira 13, assim. Crianças das duas cidades, né? Fazendo uma disputa entre as cidades e tal. Como é que é campo? Tem um termo, esses... É bem coisa de americano, assim, esses acampamentos que verão, assim. Que os pais mandam os filhos pra poder... Colônia de férias. Colônia de férias, mas tem um termo em inglês que falo que eu não me lembro agora. Vacation Colony. Colonizando a... Colonizando quem? A vacation. Tá, enfim. Começa... E assim, bullying comendo solto, né? Sim. Começa o filme assim... De cara eu já vi que o segundo é melhor dirigido. O segundo tem uma câmera mais ágil e tal. Eu achei mais fluida a câmera. Parece que tem mais movimento e tal. Isso já achei um diferencial. Daí a guriazinha correndo no meio do mato e tal, querem tacar fogo na guria, chamando ela de bruxa. Bullying comendo solto, assim, sabe? Tipo, ata a guria. Vamos enforcar. Daí ata a guria, daí a guria outra pega um isqueiro, queima o braço. Tá louco? Bota acampamento legal esse.
Aí a história vai indo, até que lá pelas tantas elas entram num... Daí é essa guria, que é a ruivinha, aquela do Stranger Things. É a segunda menina, a skatista que entra na segunda temporada. É a Sadie Sink, Hum. que faz um papel de 14 anos e tem 19. O Tobey Maguire não tinha... Era quase 30 anos e tava fazendo um recém-formado como Homem-Aranha. Ele rodou muito no colégio. O Homem-Aranha é burro. Pior, né? Eu nerd, eu adolescente nerd, mano. Nerd, O cara com 30 burro. anos. Enfim. É que assim, ó, esse resumão, segundo assim. filme eu achei muita conversa entre os personagens pra te saber quem é que sofre bullying, qual é o problema de um com o outro, quem é irmão de quem é o que abusa, quem é o apaixonado, quem é o casalzinho. Então tem um baita no blá blá E aí blá. também introduz o delegado adolescente, né? O que a gente vê no primeiro filme, o delegado da cidade vizinha lá, da cidade próspera, aparece no segundo ele como um dos monitores do acampamento. É que nem a ruiva também, a guria ruiva depois mais velha, não é muito... A função de cada um nesse filme, assim. Né? E tem uns ali pra mim, já tava na cara quem ia morrer, quem não ia morrer. Tem os amigos drogados. Os caras, todo mundo que se droga nesse filme dos anos 80 morre. E é o que acontece nesse filme, que se passa aí no final dos anos 70. Segue bem essa linha, assim. Fudeu, morreu. Fudeu, morreu. É mesmo, tem um casal que transa e morre. Aí elas... A irmã mais velha, junto com uma amiga drogada lá, elas conseguem... Elas encontram a mão. Isso. Encontram a mão da bruxa. Porque elas entram lá numa caverna. Não me lembro como é que elas param naquela caverna. Elas estão fugindo de um... Não, peraí. Olha só. Eu achei meio enroladinha essa história. A enfermeira, ela tá malucona. Tá, é verdade. Ela tenta matar um dos caras que ela sabe que toma... Isso, que vai ser amaldiçoado, possuído pela bruxa. Na sala dela, ela tem um livro que fala a história dessa bruxa. Tem um diário, um monte de anotação. Isso. Uma das gurias, a galera do cabelinho curto, ela encontra esse diário e vê lá na marcação do mapa lá, é aqui que tá enterrado. Tá enterrada a mão ou o corpo da bruxa, não sei o quê, e é dentro de uma caverna. Daí eles vão até lá. Né? E daí tem tudo isso. Aí eles descobrem que é uma grande galeria de cavernas, assim. Isso. E aí chegam num lugar que tem um altar, assim, né? Tem uma umas pedra. inscrições, uns entalhes no chão com símbolos e tal, assim. E acham depois umas pedras com os nomes das pessoas. E aí o último das pessoas nome, que vão ser possuídas, né? das pessoas que foram possuídas e mataram outras pessoas e tal. E aí o último nome que tem lá é o do cara que a enfermeira tentou matar. E a enfermeira era a mãe de uma guria que tinha sido possuída e matou umas pessoas. Tem esse detalhe. Tem isso. Por isso que a enfermeira era fissurada nisso. Essa investigação. Pra descobrir essa maldição e tentar resolver a maldição e tal. No fim das contas, ela tenta matar esse carinha aí que ia ser possuído, ela não consegue, ele realmente é possuído, né? Ele vira o cara com o saco de estopa na cabeça que a gente vê no primeiro filme. Isso eu achei legal, porque... Achei legal também. Porque ele tá matando todo mundo no acampamento, daí a ruivinha tenta matar ele com um saco de estopa, só que o saco de estopa, tipo... Sim. É presa a vácuo na cara do sujeito. E ele fica com o saco de estopa na cabeça, foda-se. Eu achei massa que mostrou essa origem desse assassino, assim. Isso aí ficou porque legal. tem vários outros que não mostra, só diz, esse aqui era filha da enfermeira, esse aqui era não sei quem. Esse aí mostra como é que foi, assim. Sai a guria com o estilete, sai a guria, parece a Samara saindo do buraco lá, né? Tipo, os dedos se formando ainda. Tem uma estética mais interessante esse segundo filme. E nessa caverna tem um troço pulsando, né? Uma massa de carne, parece um coração gigante, preto, podre, assim, pulsando dentro da caverna. Me lembrou aqueles negócios da caverna do Stranger Things lá, é verdade. Segunda ou terceira temporada. Segunda temporada. Do mundo invertido. Isso, do mundo invertido. Assim. E é daí, dessa coisa, que sai esses monstros, assassinos sobrenaturais, assim.
É legal que as cavernas vão dar lá no banheiro do acampamento, Bem né? dentro da patente, assim. Bem dentro do vaso. E aí tem todo aquele lance de um fungo, né? Um fungo vermelho, uma coisa assim. Pois é, outra coisa me lembrou Guerra dos Mundos também, Aham. adaptação do Spielberg, que tem uns fungos vermelhos, sei lá. Enfim, elas descobrem como acabar com a maldição, porque elas acham a mão e vão botar junto com o corpo. E aí, bem no momento em que elas estão cavando pra colocar a mão junto com o corpo, vem o assassino e mata as irmãs, assim. No caso elas estão na mira dos assassinos porque a guriazinha deixou pingar o sangue do nariz dela na mão, né? É, verdade. Tem uma coisa Aí assim tem também. o lance disso de ter o sangue de alguém de side, e daí os assassinos querem matar essa Exato, pessoa. daí os assassinos estão perseguindo as duas irmãs ali. Que é o que acontece lá no primeiro filme com a loirinha namorada, porque o sangue dela tinha pingado também na mão da bruxa lá. Sim. Por isso que estavam perseguindo ela. Ah, cara, essa história eu achei meio enroladinha, assim, mas não sei também se... Enfim, acaba o filme e morreu todo mundo, é meio que isso. Sobra a Ruivinha Só que a gente não sabe, né? O filme dá a entender que morreu. Ah, assim. tá, é. Ok. E aí vai pra 1666, é uma história mais, né? Tá aquela colônia, né? Aquela cidade sendo fundada, um vilarejo muito religioso e tal. E aí tem duas gurias que são lésbicas, só que daí, elas são, né? Um dia eles vão pra um grande encontro pagão, né? Todos os jovens, assim. Sim, mas Vão beber e fuder e tal. E aí tá essas duas gurias se pegando, escondidas, só que alguém enxerga e começa a dizer que elas são bruxas. E aí caça as bruxas, né? Tipo, alguém disse que é bruxa, então é bruxa. É isso, cara, né? já deve ser difícil ser lésbica nos dias de hoje. Imagina em 1666. Era demônio. É coisa do demônio. E aí caça o demônio. E aí vão matar elas. E aí uma delas é quem? A Sarah Fier. Vão lá, enforcam ela. Daí Tá. a gente conhece a origem da história da bruxa Sarah Fier. Só que aí o que acontece? Ela tá fugindo e ela tinha um grande amigo dela lá. E esse amigo dela é o... E assim, outra coisa também, são os mesmos atores, né? Nas diferentes coisas de tempo, assim. Pelo menos nessa em 1666 são os mesmos atores, né? Do primeiro filme. E aí o cara esse, que é o grande amigo da Sarah Fier, a Sarah Fier é a mesma que é a protagonista do primeiro, a namoradinha dela é a mesma que a namoradinha depois. O irmão da Sarah Fier é o mesmo guri. E o cara que é o amigo dela é o mesmo que é o delegado. E aí ela tá fugindo, né? Querem matar ela, já pegaram a namorada dela, que vão matar e tal. E aí vão matar ela também, ela tá fugindo. E aí ela vai se refugiar lá na casa desse cara, que é um antepassado lá do delegado. Só que tinha uma mulher que morava na floresta que era tipo uma bruxa, assim. Ela tinha um livro de encantamentos e invocação e não sei o quê. E quando ela vai, chega lá, ela vê que a mulher tá morta e o livro sumiu. Então, tipo, alguém tá fazendo bruxaria. O que ela descobre? Descobre que o cara que era o grande amigo dela e tal, e que na verdade é que tava fazendo a bruxaria toda, que não sei o que fez o pastor do vilarejo matar todas as crianças do vilarejo, né? Ele é a primeira pessoa que foi possuída e que matou pessoas assim. O pastor que, tipo, tirou os olhos de um monte de gente. Tava todo mundo, ele tava trancado na igreja, ele tirou os olhos dele, tirou os olhos de um monte de gente, botou no meio do chão ali da igreja. E a hora que todo mundo entra... O irmão, né? Sim, daí a hora que todo mundo entra, assim, os pais... Tinha umas crianças ali no meio, assim, todo mundo sem olho, morto. Bem, achei bizarra aquela cena. E aí quem salva o dia é esse cara, né? Aham. Ele se faz de herói, ele vai lá e mata o pastor esse, sim. E aí ele, tipo, é o herói. Mas, na verdade, é o plot twist do filme, que eu achei legal. Não era uma coisa que eu tava esperando muito, assim, porque é sempre a bruxa, achei que ia ser a bruxa. E no fim das contas a Sarah Fier era uma mulher comum, normal, que queria ter uma namoradinha e não pode, porque isso aí é coisa de bruxa. E aí o cara que era o bruxo lá, então o cara vem essa linhagem dele desde lá 1666 até o 1994 ali, a cada geração ele fazia uma oferta ao demônio de um nome de alguém da cidade vizinha, que essa pessoa ia ser possuída por alguém, ia matar várias pessoas e tal. E aí era um grande culto ao demônio que esses caras tinham até os dias de hoje, assim. E aí elas, né, eles descobrem isso e voltam então para os dias de hoje, sabendo então que a Sarah Fier na verdade não era bruxa,
que na verdade era o cara lá, e aí eles fazem uma grande armadilha, assim, dentro do shopping para conseguir invocar todos esses monstros, porque eles seguiam o sangue do Sim. marcado. Daí eles colocam o sangue da guria misturado com tinta neon, assim, numas pistolinhas de água, assim, e saem marcando o chão, e saem pros bichos entrar nas lojas, eles baixam as grades pra prender os bichos lá dentro, aí depois jogam sangue no cara, pros bichos bater no cara, umas coisas assim. Mas no fim das contas é isso. Nosso tempo tá acabando também, né? Então, pra resumir, o plot twist do filme final é isso. Na verdade, o cara que era o delegado da cidade certinha, a cidade certinha só era certinha porque de tanto em tanto tempo eles ofereciam alguém da cidade vizinha que era uma amaldiçoada lá, né, que nunca dava certo por isso, porque tinha uma maldição mesmo, mas não era da bruxa. A bruxa era inocente o tempo inteiro, não era bruxa nada. Era o cara que era bruxo lá. Cara, isso é legal. Além do Cavaleiro Sem Cabeça também trata de bruxa, né? Que o personagem do Johnny Depp, a mãe dele era uma bruxa, daí entendi que a mãe dele era uma bruxa. Mas, tipo, era uma bruxa do bem, assim. Uhum. Não era uma bruxa do mal. Um negócio legal desse terceiro filme aí, cara, eu não tenho nada contra a religião, mas tu vê como a religião cega as pessoas, né? Eu tenho. Porque, cara, o cara, não, bruxaria, porque o demônio, não sei o que, Deus tá mandando a gente fazer isso. Não tem argumento nenhum de verdade. E, cara, isso é até hoje? Isso é até hoje religião, assim, cegando as pessoas, porque isso é coisa do diabo, isso aqui, e Deus quer que tu faça isso. Caralho, a humanidade não mudou muito nesse sentido, sabe? Deus é amor, ele mandou matar todo mundo. Cara, Deus mandou queimar. Se bem que na própria Bíblia tem isso, né? Vou ver se esse cara é fiel a mim mesmo. Mata teu filho aí. Vamos ver se tu mata teu filho. Não tem imbecil, né? O filme das Bruxas de Salem tem isso, né? Que eles jogavam as bruxas num penhasco. Tanto que tem até um episódio dos Simpsons sobre isso. Tem no do Monty Python lá. Tem no Monty Python também? Sim, tipo, se tu queimar é porque tu é uma bruxa. Porque as bruxas são feitas de madeira. Que viagem. E por quê? Porque elas flutuam. Se jogar num rio e flutuar, é uma bruxa. Porque bruxa é feita de madeira, assim como os patos, que também flutuam no rio. Não, tinha uma que tu jogava uma bruxa do penhasco. Se ela não morresse, ela era bruxa. Agora, se morresse, ela não era bruxa, mas teria uma morte digna, porque ela provou não ser uma bruxa e foi pro céu. Sabe? Os troços bizarros, assim, olha, e acontece cada coisa bizarra em termos de igreja hoje que dá raiva. Mas assim, é uma série de filmes bem legalzinha, vai crescendo o interesse, né, na história. Ele vai melhorando. Então quem assistiu o primeiro, assista os demais que vai ficando melhor. Tanto em termos de roteiro, de argumento, como de direção, assim. Eu pelo menos, notei assim, uma direção melhorada. Não sei se também é de propósito a direção do primeiro ser tão simples, assim, né? Tudo meio... O que é foda é que às vezes pode dar aquela brochada em quem vai assistir o primeiro. Não sei se eu vou assistir os outros, porque eu já não achei o primeiro tão legal. Não, mas é legal. Se alguém ouviu isso aqui antes de eu ver o filme, já recebeu spoiler na cara. Toma. Mas é legal, Será que alguém escuta o programa? Eu sei de um cara que escuta sempre. Que é tu. Edson, kkkk. Feito? É isso? Feito. Isso. Assim, meio que assistam. Cara, assistam. Eu recomendo que assistem. Plot twist seria se fosse a culpa da bruxa do 71. Esse é um baita plot twist. Pise. Poxa, tá foda, hein? Cara, assistam, assim, são 3 filmes, vai levar um tempo pra assistir 3 filmes, mas é isso aí. Cara, lembrei da bruxa do Jaspion, tu lembra da bruxa do Jaspion? Quem que era a bruxa do Jaspion? É uma que ficava com as mãos assim girando, falando perebecanta camanda, perebecanta, não lembra disso? Eu lembro vagamente. Cara, eu tinha medo dessa bruxa. Assim. Perebecanta camanda. Daí no final ela largava um raio assim, que era? Daí saiu um raio dela. E tem a Maligna. A Maligna é massa. É um baita personagem que foi adaptado para um live action. Bruxas na história. Vamos fazer um programa sobre bruxas. Bruxas na história. Então tá. Feito. Tchau. Até.